Isso. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Aos amigos que estão em casa, nos assistindo em algum horário do dia. Nós estamos na Igreja Internacional da Graça de Deus, na cidade de Pelotas, no culto da quarta-feira, das 7h30 da noite, culto da família. E a nossa igreja é na Bento Gonçalves, 4040, bem no centro de Pelotas, e você sempre será o nosso convidado a vir participar de uma de nossas reuniões. Povo de Deus, tudo na bênção, pessoal? Amém. Então vamos meditar na palavra de Deus, que eu creio que Deus quer falar ao nosso coração. Mateus capítulo 11, abra sua Bíblia aí por gentileza. Mateus capítulo 11, versículo 27. Então vamos lá. O versículo 27 diz assim, ó: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Irmãos, ninguém conhece a Deus a não ser o Filho, o Senhor Jesus Cristo. E o texto diz: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, irmão, só vai conhecer a Deus aquele a quem Cristo revelar. Amém, irmãos? Isso aqui é importante, porque a única maneira de nós conhecermos o Pai, conhecer a Deus, é através do Senhor Jesus Cristo. Tem aquele versículo muito conhecido que é João 14, versículo 6, que diz, Jesus diz assim, ó: e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até aqui todo mundo conhece, mas aí tem uma vírgula, um ponto e vírgula, e diz assim, ó: e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, irmãos, a única maneira de ir a Deus, a única maneira de conhecer a Deus é através de Jesus Cristo. A pessoa pode buscar filosofias, buscar culturas religiosas, ela pode buscar qualquer coisa, ela não vai conhecer o Pai. Ela vai poder ouvir falar de Deus, mas conhecê-lo de verdade, ter Ele revelado a ela somente através do Filho, do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas aí vem a pergunta: pastor, Deus quer revelar a si mesmo através de Jesus para todas as pessoas? Eu creio que sim, porque quando Jesus diz, e aquele a quem o Filho revelar, no versículo 28, logo ele faz um convite, e esse convite não é estendido a alguns, mas a todos. Olha o 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Tem Bíblia que também diz sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que interessante, o convite ele é estendido a todos, está bem claro, e ele vai dizer quem são esses todos: os cansados, os oprimidos, e como diz algumas traduções, os sobrecarregados. Aí vem a questão: pastor, é todos que estão nessa condição. É verdade. Me diz um ser humano sobre a face da terra que não se encaixe numa dessas coisas, que não esteja cansado de alguma coisa na vida, que não esteja se sentindo sobrecarregado, ou seja, com um fardo ou com um peso maior do que a sua própria capacidade para carregar, ou que está se sentindo angustiado, apertado por algo na vida. Uma situação, seja ela financeira, conjugal, familiar, psicológica ou até mesmo espiritual. Não existe. Então, quando Jesus faz esse convite, ele não está se dirigindo a alguns, mas a todos. E qual é o propósito do Senhor Jesus a todas essas pessoas? Revelar o Pai. E quando essas pessoas ouvem o convite e elas decidem vir, Jesus imediatamente vai operar na vida delas. E aqui é importante uma coisa: o chamado é para todos, o convite é para todos.
Mas infelizmente há algumas pessoas que não atendem a esse chamado, não atendem a esse convite. Algumas pessoas, elas têm uma mentalidade que elas pensam assim: o importante é ter fé em Deus, não é necessário ir à igreja, não é necessário ouvir um ensinamento da palavra, não é necessário nada, o importante é ter fé em Deus, e elas não vão até Jesus, e ao não irem, a única coisa que elas vão ter é essa fé mental que não as levará a nada, elas não vão conhecer a Deus. Mas aqueles que decidem vir, Jesus imediatamente operará o que na vida delas? Um alívio, amém? Vai operar esse alívio na vida delas. Eu queria novamente dar um exemplo, como eu dei alguns dias atrás aqui na igreja, sobre ser aliviado. Ministro, pega para mim lá os livros, por gentileza. Talvez algumas pessoas não estavam naquela reunião, e eu gostaria de novamente dar esse exemplo para você entender o que é ser aliviado pelo Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui está chegando o ministro, sobe aqui por gentileza, olha bem. Aqui está o ministro com vários livros, esses livros, eles têm um peso, é uma sobrecarga que ele está carregando consigo. Quando a pessoa vem até Jesus, Jesus diz que vai o quê? E eu vos aliviarei. O que é aliviar? Não é tirar toda a carga, é tirar uma parte dela. Isso significa o que é? Aliviar, porque no momento que ele está carregando toda a carga, e é tirada uma parte, essa carga foi o que é? Aliviada. É isso que Jesus faz quando a pessoa chega diante dele. Amém? E quando ele mostra o poder dele para essa pessoa vai querer o que é? Ela vai querer mais, ela vai querer uma obra completa, ela vai querer que Jesus tire tudo aquilo que na vida dela a tem cansado, oprimido e sobrecarregado. E é nesse momento, irmãos, que o Senhor Jesus, obrigado ministro, é nesse momento que o Senhor Jesus, irmãos, ele faz a essa pessoa uma declaração que é importante, porque se a pessoa quer ser aliviada, se ela quer que Jesus opere mais na vida dela e uma obra completa, ele chama esta pessoa para um compromisso, porque ele diz no 29, tomai sobre vós o meu jugo. O que quer dizer isso? Jugo, nós sabemos, irmãos, que é um peso, amém? Só que esse jugo que o Senhor Jesus quer colocar sobre nós, não é como o peso dos problemas, porque no versículo 30 ele diz, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, amém? O que ele quer colocar sobre nós não é algo pesado, ao contrário, é algo que vai nos levar a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tomar sobre si o jugo de Cristo nada mais é do que a pessoa ter o peso da responsabilidade de um compromisso com Deus. E é nesse ponto, irmãos, quando as pessoas veem o poder de Deus ao serem aliviadas e elas querem uma obra completa, é que Jesus as chama para um compromisso. E nesse momento se divide dentro da igreja dois grupos. Quais? Aqueles que são comprometidos com Deus e aqueles que não são. Aqueles que ficam apenas no alívio e aqueles que experimentarão da obra completa de Deus na vida deles. E a diferença está no compromisso, gente. Amém? Quem está compreendendo? Irmãos, e quando a pessoa, irmãos, ela aceita esse compromisso, ela aceita essa responsabilidade, Jesus diz no versículo 29, e aprendei de mim. Se Jesus disse aprendei de mim, é porque ele tem algo a nos ensinar. Sabe o que ele quer nos ensinar? O que diz no final do versículo 27. Ele vai nos revelar quem através do ensino? Deus. Se você quer conhecer a Deus de verdade, não basta vir na igreja.
Você precisa começar a assumir os compromissos que a palavra de Deus te chama a ter com Ele. E à medida que você vai aceitando esse compromisso, Jesus vai o quê? Te revelando mais e mais a quem? O Pai. Amém? E quando a pessoa, irmãos, aceitar isso e ela começar a conhecer a Deus, ela começar a conhecer a Deus através do ensinamento de Cristo, de aprender dele, o final do versículo 29 diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse descanso não é quando a pessoa partir deste mundo, irmãos. Esse descanso é no momento em que a pessoa assume esse compromisso e passa a aprender de Deus, passa a conhecer a Deus, ela passa a ter esse descanso, porque será tirado dela toda a carga, todo o peso. Diga graças a Deus. Amém? Um dos discípulos de Jesus, irmãos, ele quis conhecer o Pai. Vamos ali em João capítulo 14. João 14. Evangelho de João, você está em Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 14. João 14, o versículo é o 8. E diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Irmãos, o pedido de Filipe é bom, sim ou não? Ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Não é o que Cristo quer fazer conosco? Ele não quer nos revelar o Pai? E Filipe ainda diz: o que nos basta. E isso é verdade, irmãos. Para nós, basta conhecer a Deus. Se nós colocássemos isso no nosso coração, irmãos, e realmente buscássemos isso, a nossa vida será muito melhor. Amém? Mas quando ele diz isso, o Senhor Jesus no versículo 9 responde assim: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê quem? O Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Interessante, irmãos. Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta? Jesus respondeu: Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você ainda não me conhece? Como você diz, mostra-nos o Pai? Jesus diz assim para ele: quem me vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Amém? Aonde nós conhecemos a Deus, irmãos? Não é em Jesus? Olha que interessante. Quem é que nos revela o Pai? É Jesus. Como que chegamos até o Pai? Através de Jesus. Para vermos o Pai, quem temos que ver? Para conhecermos o Pai, quem temos que conhecer? Jesus. Aí eu faço uma pergunta para você: como que eu conheço Jesus? Isso é o detalhe, irmãos. Isso é o detalhe importante. Deixa eu dar alguns versículos para vocês, refrescar a memória de muitos que já frequentam a igreja e trazer um ensinamento para alguns que são novos na fé. Quem é Jesus Cristo, irmãos? Nós temos que entender isso. João capítulo 1 diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Uma outra tradução diz: no princípio era a palavra. Já não diz verbo, diz palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre os homens. Amém? Quem é que se fez? Quem é que no princípio, irmãos, era a palavra? Quem estava com Deus era Deus e se fez carne e habitou entre os homens? É Jesus Cristo. Mas como é que ele é chamado ali no texto? Ou de verbo, ou de quê? De palavra, que é a mesma coisa.
Em Apocalipse capítulo 19, quando João está tendo aquela visão maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, do versículo 11 ao 13, ele descreve Jesus, fala que ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, que os seus cabelos eram como a lã branca, que os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, trazia na coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí ele diz algo interessante. Ele diz assim, ó, e o nome pelo qual se chama. Interessante isso, irmãos. Se a minha esposa quer falar comigo, e eu não estou no recinto onde ela está, eu estou numa outra peça, e ela não pode sair de onde está, e ela quer falar comigo, ela vai me chamar. E como que ela me chama? Não é Anderson, amor, mas geralmente Anderson. Amém? Irmãos, como é que Jesus é chamado no céu? Quando alguém quer falar com ele, como que as pessoas se dirigem a ele? Jesus Cristo, sim ou não? Aí é que está. Não, pessoal. João diz, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Como que chamam Jesus no céu? A palavra de Deus. Interessante isso. Em 1 João 5,7, João falando da Trindade, ele diz assim, ó, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, quem mais? Aí que está o detalhe. A maioria falou o Filho e o Espírito Santo, mas o texto não diz assim. O texto diz, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Não fala Jesus Cristo, não fala o Filho, fala quem? A palavra. Quando Jesus diz, Filipe, há tanto tempo estou com vocês e vocês ainda não me conhecem, quem me vê a mim, vê o Pai. Então nós conhecemos a Deus em Jesus, amém? É ali que nós conhecemos o Pai. Mas como que nós vemos Jesus, pessoal? É aqui. Quem está entendendo? Amém? Irmãos, quanto mais eu entendo o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, mais eu conheço a quem? Porque é aqui que Deus vai se revelar a mim. Agora, olha que interessante. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu entendo algo nesse versículo. Jesus só vai me ensinar quando eu tomar o jugo. Não é interessante que as pessoas que ainda não têm um compromisso com Deus, que apenas creem nele, na existência dele, que têm fé nele, mas não têm o que com ele? Elas leem esse livro e não entendem nada? Porque o filho não... Porque pense, quem revela o Pai? É o Filho. E o Filho é quem? Por que a palavra não se abre para quem não tem um compromisso? Você pode ver. As pessoas leem, releem, leem de novo e não entendem nada. Por quê? Tomai sobre vós o meu jugo e o quê? O aprender de Cristo só vem depois que a pessoa começa a tomar sobre ela o compromisso com Deus. Aí a pessoa toma o compromisso, ela começa um compromisso, a palavra já vai começar o quê? A se abrir. Daqui a pouco, Deus vai levar ela a um compromisso mais profundo. E a palavra vai o quê? Se abrir mais ainda. Amém? Agora aprenda uma coisa, irmãos. O conhecimento da palavra, a revelação da palavra, o entender a Deus, o conhecer a Deus, não vem pelo tempo de igreja. Tem pessoas, irmãos, que têm décadas de igreja e não têm conhecimento da palavra, como alguns que estão ali há 2, 5, 10 anos. Porque às vezes aqueles que estão há muito tempo não estão se aprofundando cada vez mais num compromisso com quem? Com Deus. Eles são lentos em se entregarem a Deus. Da mesma forma, o aprender de Cristo também será o que? Lento. Por isso, nunca se admire quando surgir um pregador jovem, com uma idade tenra, irmãos, nova,
pregando a palavra de Deus com conhecimento grande. Alguém pode pensar que curso de teologia, onde ele estudou, onde ele fez isso e aquilo, e às vezes ele não fez. Mas por ele viver uma vida realmente em compromisso com Deus, a palavra o que é? Se abre para ele, se revela. Isso não vem por tempo de igreja, vem por intimidade com Deus. Quem está entendendo? Amém? O pedido de Filipe é excelente. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Só que tem um pequeno problema, Filipe. Eu já tenho me revelado a vocês. Eles andaram lado a lado, como diz João na sua primeira carta, nós andamos lado a lado com a palavra da vida. Eles viram a palavra encarnada, a palavra viva diante dos olhos deles, e é ali que eles conheceram quem? O Pai. Hoje, para nós conhecermos o Pai, basta nós lermos, e quando o que está escrito aqui nos chamar para o compromisso com Deus, nós dissermos o que? Amém. Vamos para terminar a mensagem, irmãos, no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. É bem fácil de achar, irmãos. Tem o livro de Ezequiel, depois do Ezequiel é o Daniel, e já depois do Daniel é o Oséias. Pronto? Versículo 3 diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em quê? Em conhecer o Senhor. Olha que interessante. Conheçamos e prossigamos. Uma pessoa pode ter 80 anos de evangelho, irmãos, e ter conhecido muito de Deus. Ela não pode ser tola ao ponto de achar, já sei tudo, porque é impossível você conhecer tudo daquele que é infinito. Amém? Por isso nós sempre temos que estar o que é? Prosseguindo em conhecê-lo. Amém? Só lembrando, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando que nós começamos a conhecer a Deus? Quando a palavra começa a se revelar, quando Jesus começa a nos ensinar, começamos a aprender dele, a partir de um compromisso. Amém? O que acontece quando eu conheço a Deus? Quando eu assumo esse compromisso e a palavra começa a se revelar a mim? Olha o que diz o texto: como a alva será o que? A tua saída. Todos sabem o que é a alva, irmãos? Eu lembro que quando eu era do exército, eles nos mostravam a estrela d'alva. É aquela estrela que aparece no final da noite, quando falta pouco para quê? Para amanhecer. É uma estrela grande que aparece no horizonte. É a estrela d'alva. A gente sabe que está próxima do quê? De nascer o sol, de surgir a luz. Amém? O texto diz que se nós conhecermos a Deus e prosseguirmos em conhecê-lo, a nossa saída será como a alva. O que quer dizer isso? Irmãos, se a nossa saída vai ser como a alva, quando conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Deus, é porque antes nós estávamos na escuridão, nas trevas. Quem não conhece a Deus está na noite, está nas trevas, naquela posição onde Satanás age livremente, rouba, mata e destrói. Mas quando eu aceito o convite de Jesus, vinde a mim, eu vou. Ele opera na minha vida um alívio, Ele me chama para o compromisso, eu aceito. Quando eu faço isso, Ele começa a me mostrar o Pai, começa a nascer para mim o que é? O dia. E quando o dia começa a nascer, começa a desaparecer o que é? A noite, as trevas. O texto diz, como a alva será o que? A tua saída. O que significa saída nesse texto? Início, começo. Amém? À medida que eu vou progredindo em conhecer a Deus, que eu vou assumindo o compromisso com Ele, o meu sol se levanta o que é? Mais, e o meu dia vai se tornando o que é? Mais claro.
E quanto mais eu conhecer a Deus, mais iluminada será a minha vida. Pastor, terá uma luz ao meu redor? Não, irmãos. O que nos ilumina é conhecer o quê? É a palavra, é ter o entendimento aonde? No coração. Davi no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No 130, no versículo 130, ele diz: a exposição da tua palavra traz luz e dá entendimento aos simples. Quanto mais eu aprender da palavra, mais iluminado eu estou. Amém, irmãos? E nós temos que prosseguir em conhecer a Deus até chegar ao dia perfeito, ao meio-dia, quando a nossa luz está o quê? Mais forte. E eu pergunto para você, irmãos, será que é bom estar no sol do meio-dia, na luz do meio-dia? Sim, sabe por quê? O mal estará longe da nossa vida, tanto quanto a noite está do sol do meio-dia, irmãos. Diga graças a Deus. Você já viu escuridão ao meio-dia? Por mais que as nuvens venham com grande espessura, irmãos, e formem aquelas nuvens negras de temporal, e elas até tentem escurecer ao meio-dia, elas não conseguem tornar escura. Muitas vezes o crente, durante o tempo da sua caminhada, a sua vida com Deus, ele enfrenta batalhas densas, duras, que as trevas o cercam, e mesmo assim eles não conseguem tirar o que é? A nossa luz. Continuamos iluminados, porque conhecemos a quem? A Deus. Se você quer que o mal esteja distante de você, como está a noite do sol do meio-dia, irmãos, você precisa ter um compromisso sério com Deus. Porque quanto mais você estiver ligado a Deus, mais Jesus Cristo irá revelar o Pai a você. Amém? E o que vai acontecer, pastor? Que mais? O versículo 13 ainda diz: e Ele, o Senhor, a nós virá como a chuva serôdia, que rega o que é? A terra. Amém? Além de a nossa saída ser como a alva e cada dia estarmos mais iluminados, o próprio Deus, Ele sairá a nós, Ele virá a nós, e Ele virá como, pastor? Como a chuva serôdia. O que quer dizer isso? A chuva serôdia, ela acontece um pouco antes da colheita. Ela vem para dar o toque final na plantação, para que o agricultor possa o quê? Colher. Diga graças a Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Todo ser humano sobre a face da terra tem à sua disposição as bênçãos de Deus. Pastor, porque está faltando esse toque final de Deus. Mas esse toque final só vem quando nós o conhecemos. E para conhecê-lo temos que ter o que com Ele? Compromisso. Quando tivermos esse compromisso, conhecermos, formos iluminados, Ele virá a nós como a chuva serôdia. Ele vai dar o toque final e nós vamos fazer o quê? A colheita. Vamos nos apossar de tudo que Ele tem preparado para nós. E vamos receber aquilo que Jesus disse: eu vim, a palavra de Deus, a iluminação de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então tenha um compromisso com Deus. Não dê ouvidos ao diabo. O diabo diz que sempre é cedo para você ter um compromisso com Deus. Cada dia, cada mês, cada ano que você adia, é um dia, é um mês, é um ano que você não vai desfrutar das bênçãos de Deus. É um dia, é um mês, é um ano em que Satanás ainda manterá você nas trevas e poderá roubar, matar e destruir. Eu não quero isso para mim, irmãos. Eu quero a cada dia ser mais iluminado. Quanto mais eu estiver na luz do dia, mais longe as trevas estarão da minha vida. E eu preciso então estar nessa iluminação de Deus. Diga glória a Deus. Quem entendeu a mensagem, curve a cabeça, feche os olhos. Pai, obrigado. Obrigado pelo entendimento que o Senhor nos deu nesta noite. Meu Deus, cada vez que a Tua palavra nos chama para um compromisso,
O Senhor quer levantar mais e mais o nosso sol, ou seja, o Senhor quer nos iluminar mais. E ao nos iluminar mais, o Senhor quer nos dar mais, quer operar mais. Ah, meu Deus, e eu quero viver mais de Ti. Eu creio que os meus irmãos também. Então, meu Deus, olhe para cada pessoa que está abrindo o coração para o Senhor, tomando a decisão de assumir o compromisso contigo, de cada dia se aprofundar mais. A vida dela não será a mesma, mas ela vai desfrutar mais e mais da tua graça, do teu poder, e será abençoada em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Olá, amigos, eu sou o pastor Anderson. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Quero fazer um convite todo especial a você, porque aqui na cidade de Pelotas, a Igreja Internacional da Graça de Deus está localizada na Avenida Bento Gonçalves, 4040, bem no centro da cidade. E nós temos cultos às segundas-feiras da prosperidade, quartas-feiras da família e sexta-feira da cura e libertação, às 7 horas da manhã, 9, meio-dia, 15 e 19 horas e 30 minutos. E aos domingos, as reuniões dos Filhos de Deus, 7h30, 9h30, 15 e 18 horas. E você é meu convidado todo especial. Tenha certeza na sua vida. Deus quer abençoar você. Deus é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação. E não importa a circunstância diversa que você ou seu familiar esteja passando, se você buscar, se você vier, Deus vai mudar a tua situação no nome de Jesus Cristo. Avenida Bento Gonçalves, 4040, no centro de Pelotas. Você é o meu convidado todo especial. Deus abençoe sua vida.